Fala, Caião, fala, Braulio. Eu tô aqui no topo da montanha dando uma caminhadinha, tô suado, tô suando a camisa. Aliás, que camisa, hein? Estamos aí fazendo a correria, Caião. Quero te fazer uma pergunta hoje, uma pergunta geopolítica, se é assim que podemos chamar. Geopolítica cristã. Eu não sei denominar essa pergunta, mas eu queria saber o seguinte: o que você acha dessa mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém? Essa é a primeira pergunta. E uma coisa que eu não consigo entender nunca, eu queria que você me ajudasse a entender. A diferença do Estado judeu, do Estado de Israel e do povo de Israel, segundo as tradições e promessas bíblicas. Queria entender todas essas diferenças que eu te apresentei agora. Tomara que um dia eu consiga entender. Acho que só indo lá. Na próxima viagem com você eu vou. Eu vou para tentar entender isso tudo. Vamos lá, me explica aí, Caião. Beijo do preto. Uou! Meu pretão preferido. Ele é o... Querido, né? Sou fã do Marrom. Amado. Jô Soares também. Você tá em boa companhia. Eu Marrom, também sou fãzão dele. Olha só, Marronzão. Israel como Estado é um fenômeno novo, de 1948 para cá. É um fenômeno da democracia, da democracia representativa, parlamentarista, que eles têm lá. É uma organização como qualquer outro Estado. Faz coisas certas, faz coisas erradas, escolhe lados certos, escolhe lados errados. A construção do poder não tem nada de santo, é feito com base em conchavo, rolam interesses os mais diversos, muito tráfico de influência. Não acontece, são esses volumes de corrupção financeira que a gente tem, por exemplo, no Brasil, mas também ninguém tem nos volumes que o Brasil tem. O Brasil é campeão de volume de corrupção na terra. Mas tem, o próprio Netanyahu está respondendo o processo, foi indiciado, tem indícios de corrupção. O Sharon, que foi o antecessor dele, também. Então, o que tem ali é muito conchavo. Tem uma indústria armamentista também poderosa, como tem em qualquer outro lugar, nos Estados Unidos, por exemplo, nas nações avançadas, especialmente Israel, que produz tecnologia de ponta, da guerra à medicina ou à compreensão de inteligência artificial como quase ninguém tem. Sim. Então eles são polimorfos nessa cultura. E é um Estado, portanto, que lida com todos esses interesses. Esses interesses são tratados como são tratados aqui no Congresso. O cara faz lobby, vai para lá, representa. É que o crente de longe fica achando que o Estado de Israel é uma espécie de Estado santificado, que as decisões que eles tomam são decisões sempre iluminadas. E parece que não há interesses subreptícios sendo representados. Existem interesses de todos os tipos. Inclusive aqueles interesses do fanatismo religioso. Que, por exemplo, o partido no qual o Netanyahu foi eleito e continua, o Likud, é o partido conservador que dá as cartas no parlamento de Israel. Então ele é ultraconservador, o partido dele é ultraconservador e as políticas que eles praticam são políticas de não concessão. A maioria dos membros do partido dele não trabalham com a ideia de diálogo e concessão, mas de um certo supremacismo de imposição. Então não vai surgir paz disso aí. Israel, como país, como Estado é assim, como nação é outra coisa, é uma nação hiper inteligente, culta, desenvolvida, por razões que eu já contei várias vezes aqui. Você tem que começar lá de 100 e vir de depois do dilúvio,
viajando por todas as incursões das superpotências onde eles foram escravizados e aprenderam e absorveram todos os conhecimentos do mundo numa linha contínua já de 4.000 e tantos anos aprendendo. Em todo o mundo. Nenhum outro povo é assim. Então, o acervo é incomparável, o banco de dados, o processamento intelectual que o povo judeu passou, não tem nenhum outro povo que tenha vivido por tanto tempo um cumulativo de conhecimentos sinergético como o povo judeu viveu e experimentou. Então, como nação, Estado é uma coisa, como nação é uma nação fascinante. Do ponto de vista do judeu como indivíduo, em relação às práticas humanas, são como qualquer outro cidadão da terra. Tem joio e tem trigo. Tem gente boa e gente nem tanto. Tem gente pacífica e tem gente de guerra. Sim. Tem gente da inclusão e tem gente da exclusão. Como Paulo disse, não há nenhuma distinção, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Um judeu do bem é um judeu de Deus. Um judeu do mal é um judeu sem Deus. Assim como um palestino do bem é um palestino de Deus, e um palestino do mal é um palestino sem Deus. Assim como um americano do bem, um americano de Deus, um americano mal, um americano sem Deus. Não tem acepção de pessoas. Quanto ao papel profético de Israel na linearidade da história humana, inegavelmente ele teve, tem e terá. Não é aquilo que eu disse, como eu disse ontem, tenho dito sempre, não é o sinal dos sinais, não é o papel, o lugar central, e ninguém precisa ajudar Israel a promover políticas de Estado, de supremacia de Estado, para ajudar Jesus a voltar mais rápido, como os crentes dispensacionalistas, a maioria deles bem pentecostais, creem e divulgam. Isso é uma invenção criada de 1948 para cá. É só uma construção. Pinça daqui, pinça dali, ajunta, sistematiza, faz um pacotinho, oferece num livro para os crentes, e os crentes pensam que é uma nova revelação de Deus. E quando na realidade Israel tem um papel profético, mas esse papel não determina quando Jesus volta. Além disso, minha gente, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eles estão pensando que esse negócio fica assim facilitado com a transferência da embaixada de Israel, americana, de Tel Aviv para Jerusalém. Não, não vai. Tem muita coisa, vocês não têm ideia, vocês são uns ingênuos. Ainda vai ter muita miséria, muita desgraça, muita morte, muita calamidade, muita tristeza. Porque todas as políticas implementadas são políticas de beligerância, de ódio, de guerra, de supremacismo, de vencer violência com violência, mal com mal, de, enfim, agir de maneira a não abrir espaço para o ratinho sair, agir de modo a que os acuados não tenham coragem de sentar numa mesa de diálogo, e agir de maneira a que a realidade seja definida por quem tem mais poder e pronto. Ora, sempre foi assim no mundo inteiro, e sempre houve revoltas, rebeliões, calamidades, inseguranças, instabilidades e muita morte. É o que nos aguarda pela frente. Por enquanto não. Isso aí é só distração e jogo político, porque, como eu disse ontem, o Trump está agradando o eleitorado evangélico dele, o eleitorado que crê que Israel é o principal sinal da volta de Jesus, e que se a embaixada americana, sendo e os Estados Unidos uma espécie de Roma contemporânea, a embaixada de Roma, sim, de César, o Império, validando Jerusalém como a capital de Deus. Então é mesmo joguinho. Nero mudou a embaixada, botou o principal palácio, mandou construir um palácio para ele em Jerusalém. Calígula fez isso, o Tibérios fez isso.
Isso é sinal de que o Senhor está voltando, porque afinal de contas os próximos passos estão cada vez mais perto. Isso que seria impossível já aconteceu. Próximo passo vai ser a gente fazer o templo, o próximo passo é este, é aquilo. Eles estão lá cheios de maquetes e esquemas baseados em profecias, que eles esperam que sejam os motivadores das próximas ações políticas. Que isso? Do Trump junto ao Netanyahu. Porque eu não tenho coragem de dizer que são ações dos Estados Unidos em relação a Israel. Porque nos Estados Unidos está entupido, a maioria não gostaria desse passo, por razões estratégicas e de pacificação. E Israel também, no mínimo a metade não gostaria, talvez mais da metade não quisesse. Agora, quem faz barulho são os minions israelenses. Minion, meu amigo, em qualquer lugar grita pra caramba. Mas vamos lá, brother, porque você já viu o tempo? Meu Deus do céu. É. Tá voando. Já acabou. O marrom quis O marrom quer saber! É, Marronzinho! Marronzinho querido. Caião. Bom falar contigo. E olha ele aí de Santa Corja. Santa Corja. Grande membro da Santa Corja que levanta ano.